Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão, Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o Tricolor Paulista. Você pode me ajudar se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Mais Querido. Os links aqui também estão na descrição, tem o Pix do canal, caso você queira ajudar de maneira colaborativa, mas já deixando o like me ajuda bastante. Tá bom? Vamos falar sobre São Paulo Futebol Clube nessa semana aí que promete até algumas agitações, né? Já começando a planejar para a próxima temporada, a gente vai trazer alguns detalhes importantes sobre isso. Vamos começar. O São Paulo, o elenco do São Paulo ganhou 3 dias de folga após a derrota contra o Cuiabá. Né? Os jogadores foram derrotados contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, já pegaram um voo fretado direto para a capital paulista, chegaram no domingo pela manhã e ganharam domingo, a segunda e a terça-feira de folga. Todos voltam a trabalhar na próxima quarta-feira, uma prática comum que o Suburdia tem feito em datas FIFA, né, independentemente dos resultados, dar essas folgas, até porque o São Paulo só volta a jogar no próximo dia 16. Então teve esse ato aí de 11 dias do confronto contra o Cuiabá, e aí vai ter a preparação de quarta, dessa quarta até o outro sábado. Então, a outra quarta-feira, perdão. Então, aí o São Paulo vai ter uma semana para se preparar e sim vai direto. Só deve folgar, se eu não me engano, no domingo. Ainda vai sair a programação bonitinha do São Paulo. Mas o São Paulo deve se reapresentar na quarta, trabalha quarta, quinta, sexta, sábado, folga domingo, volta segunda e terça para finalizar a sua preparação aí toda bonitinha para pegar o Vasco na próxima rodada. Lembrando, o confronto vai ser no Brinco de Ouro, lá em Campinas, por conta dos shows que estiveram aí do Bruno Mars, né? Os shows que rolaram aí no final de semana e que vão ainda acontecer também. Tem todo um cuidado do estado do gramado, e o São Paulo vai fazer uma reforma do gramado e por isso não vai enfrentar o Vasco sob os seus domínios no estádio do Morumbi, e aí mandou o jogo para o Brinco de Ouro, tá bom? Só uma informação também, em relação a essa escolha, né, do Brinco de Ouro, aconteceu muito por conta da condição do gramado. O Palmeiras, inclusive, fez um jogo no Brinco de Ouro recentemente e as avaliações foram bem positivas em relação ao gramado. E aí o São Paulo beneficiou essa situação do campo de jogo, né, do gramado ser bem executado para rolar uma partida de futebol. O São Paulo até cogitou outras questões, até no interior de São Paulo, muitos até perguntam dos rivais. Hoje o São Paulo não tem uma boa política de vizinhança com seus rivais, não faria sentido, na visão da diretoria, mandar um jogo na Neoquímica, até cogitou o Santos, mas o próprio Santos acabou recusando, porque no início do ano o Santos quis mandar um jogo no Morumbi e o São Paulo vetou. E a relação com o Palmeiras hoje, né, o São Paulo já jogou no Allianz Parque como mandante, inclusive em 2023, mas hoje a relação está bem conturbada entre as partes por conta dos últimos acontecimentos no Allianz, aliás, nos últimos acontecimentos entre as duas equipes. Então hoje não há mais esse diálogo tão aberto, tão parceiro, como já foi em outros momentos. E aí teve Ribeirão Preto, que o São Paulo também tem uma boa entrada com o Botafogo, e aí teve outros ali que o São Paulo sondou e tentou até, mas de fato o Brinco de Ouro foi o consenso muito por conta dessa questão do gramado e também da boa relação que tem com o Guarani. Agora vamos trazer outras informações. Nessa semana, inclusive foi informação do Vinícius Furlan, lá do Goal, um amigo meu, um abraço para ele. Ele deu uma informação em relação ao Lisieiro, né, de uma iniciação de conversa para o Lisieiro renovar o contrato. E aí eu fui checar essa informação, eu não consegui a confirmação e tive uma informação diferente. O que acontece? O Lisieiro, ele estava no São Paulo, né, na temporada passada, sob o comando do Rogério, ele ficou até o meio do ano passado dentro do elenco, o Rogério não quis utilizá-lo. Naquela época, ele tinha contrato até dezembro deste ano. Só que no empréstimo ao Iverdon, o que o São Paulo fez? Bom, já que eu vou emprestar o Lisieiro e ele vai voltar só com mais 6 meses de contrato, caso o Iverdon não queira exercer o direito de compra, eu posso ficar com 6 meses, vai que, né, em 6 meses ele arrebente, ou nesses 6 meses o Iverdon fala, não vou comprar para ter o Lisieiro de graça depois de 6 meses, o que poderia acontecer? O São Paulo imputou uma cláusula, né, nessa negociação de,
Você vai ser emprestado, se você foi comprado pelo Yverdon, legal. Se não for, se você retorna, automaticamente o seu contrato vai ter mais 6 meses de duração. Então, a partir do momento que ele voltou, o contrato dele, que era até dezembro de 24, foi para junho de 25. E também tem outra cláusula que o São Paulo pode acionar para estender esse contrato por outros 6 meses e ficar até dezembro. Então, por conta disso, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, neste momento não estão se conversando por uma renovação de contrato por conta desses gatilhos. A ideia é priorizar outras renovações contratuais neste momento. São Paulo tem outras situações com seus jovens que ele quer assegurar, tem a questão do Rafinha e do Luiz Gustavo para resolver, tem outras valorizações que devem ser feitas e, por enquanto, não há esse diálogo com a renovação para o Lisieiro, mas isso é o que eu consegui de apuração, respeitando, obviamente, muito a do Vinícius, que sabe muito, inclusive, de São Paulo Futebol Clube também. Mas, da minha parte, eu não consegui essa confirmação e me explicaram esses gatilhos contratuais que hoje existem no contrato do Lisieiro. Tá bom? Então, ele poderia renovar, o São Paulo poderia estender esse vínculo até dezembro de 25, então, por isso, está trazendo outras prioridades nesse momento. Uma outra prioridade, inclusive, seria a renovação do Henrique Carmo. E eu tenho falado para vocês do otimismo da diretoria e tudo, mas aí conversei com outras partes que agora já falam em uma situação de trava. Por quê? São Paulo e Henrique Carmo já iniciaram as conversas, porém, na visão do staff do atleta, não há uma... Eu vou usar a palavra para também não ficar uma interpretação, que não há um esforço tão grande da parte do São Paulo de achar um consenso. Na visão do staff, o São Paulo só está colocando as suas condições e não está dialogando de fato para entrar ali num consenso. Hoje, o Henrique Carmo ele recebe algo em torno de R$7 mil por mês. E as partes gostariam de uma valorização. Só que o São Paulo está chegando numa valorização X e o staff numa valorização Y. A diferença não é grande, a diferença não é absurda, tá? O Henrique não está pedindo, por exemplo, algo mais do que William Gomes, mais do que Rian Francisco, outros talentos. É algo bem equiparado, inclusive. Mas aí há essa divergência. Então, tem alguma questão também do percentual do atleta, porque aí o São Paulo perderia um pouquinho, e aí tem esse percentual que não está se encaixando, e aí houve essa pequena trava neste momento. Ao lado da diretoria, ainda acredita que é uma trava natural, que acontece, que tudo bem, que é uma negociação, mas mantém a confiança na renovação do Henrique, tá? Só que vai o alerta. Com essa demora, o Henrique vai entrar em 2025 no seu último ano de contrato. E aí ele pode até não sair de graça. Hoje a multa do Henrique é de 330 milhões. Só que o alerta vai de duas frentes. Primeiro, da Europa. Se você entra no último contrato, você fatalmente vai ser obrigado a vender o Henrique Carmo, caso não haja renovação, mais barato no meio do ano que vem. Porque você imagina, você não entrou em consenso para renovar o contrato do Henrique, aí vem o Everton, o Shakhtar, o Spartak, o Ajax, o Bayer Leverkusen, ou as equipes que já o PSV, equipes que já fizeram esse primeiro contato com o staff dos jogadores, já fazendo essa sondagem, eles até, o assédio até cresce, porque eles imaginam, eu vou ter um talento, uma joia bruta mais barato por conta dessa questão contratual, o que talvez obrigaria o São Paulo a vender mais barato no meio do ano, caso não encontrasse esse consenso. Uma outra questão é, por lei, hoje no futebol brasileiro, uma multa rescisória ela tem que ser de 2.000 vezes, em até 2.000 vezes o valor do salário do atleta para o mercado nacional. E que isso pode acarretar? Um clube brasileiro pode acabar pagando 14 milhões, ele recebe 7, 2.000 vezes a mais, seria 14 milhões. Então, um grande clube do futebol brasileiro, algum clube do futebol brasileiro poderia pagar esses 14 milhões a São Paulo, ativar essa cláusula e aí levar o jogador, né, com as condições que o staff quer. Então, as conversas nesse momento estão travadas nesse sentido, mas, repito, na parte da direção existe um otimismo de conseguir, de fato, essa renovação contratual. Vamos acompanhar aí os próximos passos, tá bom? Para a gente fechar, vamos falar sobre essa reunião segunda-feira. Inclusive, a informação do São Paulo Blog informou sobre essa reunião de segunda-feira e eu vim trazer uns pontos. Essa reunião de segunda-feira é uma reunião semanal, tá? Sempre que vocês... e eu não estou falando que o blog fez isso,
mas alguns já podem pintar dessa forma. Sempre que falar, tem reunião segunda. Será que sempre acontece essa reunião segunda, tá? É uma reunião semanal, normal, para debater pontos, é natural. É sempre segunda-feira tem essa reunião. Às vezes nem todos estão presenciais, às vezes é online, o presidente Casares está viajando, está fazendo alguma coisa, o Rui está em negociação, mas sempre acontece essa reunião na segunda-feira. E aí vão se debater já o planejamento, os próximos passos até a reta final e também o planejamento de 2025. E aí, é claro que pode se debater o futuro do Zubeldia. Eu acredito que não vai haver uma demissão. Eu acredito que ele deve ficar por mais tempo. Não me deu muita certeza, inclusive, a entrevista do Casares lá em Cotia. Eu não vi uma firmeza. Até pregando o próprio Casares, eu já vi ele bancar outros técnicos de uma maneira mais efusiva do que ele fez com o Zubeldia. O que me prova que realmente já há um processo ali de estranhamento, que se não tiver resultados bem rápidos, o Zubeldia pode de fato acabar não ficando para 2025, mas eu acredito que ele termina a temporada. Então, mesmo tendo essa reunião para debater alguns pontos, eu acredito que vai mais, talvez, impactar até numa mudança já em jogadores no elenco, né, do Zubeldia ter respaldo para fazer algumas trocas e ajudar nessa possível reformulação em 2025, do que propriamente na saída do técnico. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esqueça também de olhar o link da descrição aqui dos cursos da Futebol Interativo, tá? Hoje você pode se especializar e já trabalhar com futebol. Esse foi o vídeo de hoje. Boa segunda-feira para todo mundo. Excelente semana. Eu sei, é difícil começar uma semana quando você, né, sai derrotado de uma partida. Eu sei, é complicado, mas como eu sempre falo, futebol não é a sua vida. Vai viver a sua vida, você tem outras coisas, tem família, tem as coisas que você gosta. Então aproveite bem aí a sua semana. São Paulo volta a jogar só no dia 16, então você tem muito tempo ainda para se desestressar, para fazer as suas coisas boas e se estressar novamente só no dia 16, porque o São Paulo é o seu pontinho de estresse que eu sei. Beleza? Beijão, boa semana para todo mundo, se cuida.